Por favor, estou precisando ser ouvida com urgência. Isso pode vir a acontecer? Ontem acreditei ser meu último dia viva. Na verdade, eu sinto que estou morta. Meu corpo ainda segue. Esse é o trecho de uma mensagem que eu recebi há poucos dias no WhatsApp com o nome It's Over, que quer dizer acabou. Era o pedido de socorro da Marina. Normalmente, quando eu entrevisto as pessoas, eu faço uma chamada de vídeo porque eu gosto de analisar a forma como a pessoa me conta a história. Eu gosto de ler os sentimentos dela nas entrelinhas, ver a linguagem corporal. Aí, quando eu liguei para Marina, eu liguei de vídeo e ela não aceitou. Ela disse, eu não posso fazer ligação de vídeo e quando você escutar minha história, você vai entender por quê. Eu, claro, respeitei a decisão dela e começamos a conversar. Foram 5 horas de entrevista. Eu fiquei 5 horas tentando entender em detalhes tudo o que ela passou. E claro, eu não tenho como ficar esse tempo aqui contando para vocês. E nem acho que vocês têm esse tempo também. Então, algumas partes da vida dela eu vou ser mais diretas e outras eu vou trazer mais detalhes. Eu fiquei muito impressionada com tudo que eu escutei e acho que vocês também vão ficar. A história dela é bastante trágica e, como ela disse na mensagem do WhatsApp, ela precisa ser ouvida com urgência. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Marina. Faz 4 anos que o marido dela desapareceu. A última vez que a Marina encontrou com ele pessoalmente foi quando o marido foi até a casa dela para montar uma árvore de Natal. Era uma tarde muito fria, numa cidade do norte da Alemanha onde ela vive. Ele ignorou totalmente a presença dela no ambiente. O marido entrou na casa carregando a árvore e a decoração. Sentou no chão, começou a montar e sem falar um oi, sem falar absolutamente nada. Depois de decorar a árvore, ele se levantou e foi embora. Ela ficou sentada lá, só observando a atitude daquele homem. Isso era dezembro de 2021. Depois desse dia, ela nunca mais ouviu falar do marido. E isso é um alívio. Mas vamos lá para o começo, para a gente entender melhor. Essa história começa no Brasil quando a Marina tinha 26 anos. Nessa época, ela trabalhava no hospital e estudava medicina. Quando ela estava no segundo período da faculdade, ela conheceu um turista alemão. Eu vou chamar esse alemão aqui de Klaus. O Klaus tinha 27 anos e era a coisa mais linda que ela já tinha visto na vida. Ele era alto, forte, loiro do olho azul. Lá no Nordeste, a mulherada ficava babando naquele monumento. Ele era muito, mas muito bonito, extremamente inteligente, falava várias línguas e comigo ele falava portunhol. Eles começaram a namorar. Ele conheceu a família dela, ia buscar Marina todos os dias na faculdade e esse namoro virou noivado. 2 anos depois do primeiro encontro, eles se casaram e Marina foi morar na Alemanha junto com ele. Sabe aquele começo de casamento? Tudo novidade, tudo gostoso? Pois é, o casamento deles não foi diferente. Chegando na Alemanha, eles começaram a mobiliar a casa, tudo do jeitinho que ela queria. O Klaus é engenheiro de software e rico. Ele tem junto com o pai dele 2 concessionárias de carro. Ele era bastante generoso e a Marina passou a ter uma vida de princesa. Ele dava para ela roupas caras, de marca, sapatos super chiques, coleção de bolsas. Eles viviam num apartamento excelente e tinham vários imóveis de aluguel, desses de temporada. Até na Dinamarca eles tinham imóveis. Quero dizer, a Marina conheceu o que é ser rica. Porque no Brasil ela era normal. Ela era classe média, vivia numa casa boa, mas nada parecido com isso. Ela trabalhava muito para pagar a faculdade de medicina, os pais ajudavam, então era aquela coisa normal de uma classe média brasileira. A Marina estava deslumbrada com essa vida, quem não ficaria, né? Só que tinha uma coisa que incomodava ela. O Klaus era lindíssimo, super inteligente, mas quando eles se abraçavam, parecia que ele não tinha alma. Ela falou que era uma coisa muito estranha, que ele era extremamente frio, vazio. Eu não sei se ele sempre foi assim e ela não percebeu ou se ele foi se tornando essa pessoa. Já no primeiro ano de casamento as coisas foram ficando ruins. Ruins como?
Quando eles fizeram o aniversário de 1 ano de casamento, a Marina comprou uma camisola toda sexy e pensou, hoje a noite vai ser maravilhosa. Mas o Klaus não só ignorou a Marina, como foi dormir. E ainda dormiu com o cobertor tampando toda a cabeça, tipo assim, não quero te ver e nem quero conversar sobre isso. O fuque-fuque simplesmente acabou. E a Marina é uma pessoa, como é que eu posso descrever aqui? Ela gosta da coisa, ela gosta de ser ativa, é uma pessoa sexual. Mas o Klaus não queria. Nunca. Eles chegaram a conversar sobre isso. No começo, ela achou que o problema tinha a ver com virilidade, com ereção, mas catou ele vendo um site de pornografia na internet. E quando ele notou que ela viu ele olhando aqueles vídeos, ele não ficou sem graça não, ou com vergonha, nada disso. Ele disse que era para apimentar a relação dos dois. Mas que relação? Rolou uma discussão. Ele ajoelhou nos pés da Marina e prometeu que ia buscar ajuda. Só que ele não procurou. Teve um dia lá que a Marina fez uma festinha em casa, chamou uns amigos dela, amigos dele, e pela primeira vez ela duvidou da opção sexual do Klaus. A cunhada dela meio que soltou uma ali, se ela não achava que o Klaus era homossexual. No fundo, ali por dentro, a Marina já tinha pensado nisso, porque ele era mais delicado, mas ela achava que era isso coisa de europeu. Ela até chegou a perguntar pra ele: "Você não quer nada comigo por quê? Você é gay?" Mas ele negou e falou pra ela que só não era aquele perfil de machão latino que ela estava acostumada. Não tinha como ela saber com certeza, mas gente, antes fosse isso, viu? O problema é bem mais embaixo e mais pra frente vocês vão entender. Daí o que estava acontecendo aqui? Para Marina, o casamento era de aparências. Ela usou o termo casamento de compensação. Ela foi ficando triste, mais quieta, meio deprimida mesmo. Nesse tempo, ele comprou uma casa no campo para eles morarem. Aí a vida dela era assim, ela estudava alemão e cuidava da casa. Ela chegava da escola todos os dias, limpava a casa, fazia as atividades ali que tinha que fazer e esperava por ele. Só que quando ele chegava, ele não conversava, ele ficava quieto. Ele chegava e mal falava comigo, ele gostava de assistir novela do Brasil. Ele chegava do trabalho todo dia, ligava a televisão e ficava horas assistindo novela sem abrir a boca, sem perguntar do meu dia, de como eu tava, nada. E também nem respondia quando eu perguntava. Quando o Klaus percebia que ela estava triste, na real, ela passou a ficar triste todos os dias, porque ela era uma pessoa bem social e foi se tornando introspectiva. Mas os dias mais tensos, quando ela estava chorosa, nesses dias sim ele dava atenção a ela. Não era conversa, não era carinho, um beijo, um abraço, um colo, muito menos sexo. Era presente. A atenção que ele dava para ela era um celular, um computador, uma roupa cara. A referência que ela tinha de casamento era a relação dos pais dela. Os pais da Marina tinham um casamento com muito companheirismo, então era isso que ela tinha na cabeça dela como casamento, e não aquilo ali que ela estava vivendo. Nessa época não tinham canais na internet falando sobre relacionamento, não tinha muito assim onde pesquisar. Daí a Marina foi procurar uma psicóloga, mas não deu muito certo não. A mulher falou assim pra ela: "Você não tem vergonha na sua cara de reclamar desse homem? Ele te dá tudo, o que você quer? Seja mais compreensiva com ele." Ela até tentou explicar os sentimentos dela, falou pra psicóloga: "Você entendeu que não tem conversa no meu casamento? Não tem sexo?" Aí a psicóloga falou: "Você é latina e mal agradecida, ganhou na loteria, tá casada com um homem bonito desses e rico, e tá aí reclamando? Tá com depressão e tem um cara que banca você." A Marina escutou isso deitada no divã e ficou tão perturbada que ela caiu no chão e se encolheu em posição de feto, de tanta tristeza. A partir daí ela não quis fazer mais terapia e começou a escrever o que estava sentindo. Eu já falei aqui sobre esse tipo de terapia. Escrever. Isso faz muito bem, porque é um jeito da gente colocar para fora o que a gente está sentindo e a gente consegue organizar as ideias e às vezes até trazer uma solução que não estava enxergando até então. Sem contar que é de graça. A terapia escrita não é para escrever e dar para alguém ler, não. É para a gente mesmo. Nem precisa ler, não. Só o fato da gente escrever, isso já ajuda muito no momento de crise. Então, fica aí a dica para quem está precisando de ajuda e não tem como pagar terapeuta. Ou para quem também não acredita que pode ser ajudado aí por um profissional. Nessa época, para complicar, os pais da Marina morreram no Brasil. Cada um num ano. E uma tia, que ela era bem próxima também. Ela perdeu todas as pessoas que eram próximas a ela no intervalo de 2 anos. Um tempo depois, já fazia quase 10 anos que a Marina e o Klaus estavam juntos, ela quis passar um tempo no Brasil,
Foi lá ficar 3 meses sozinha. Quando voltou, o Klaus estava muito magro. Não era mais aquele homem bonito e estava muito esquisito também. Por falar em esquisito, a partir de agora eu começo a contar as coisas esquisitas que vão acontecer na vida dela para não usar outra palavra. Quando a Marina voltou para a Alemanha, ele foi buscá-la no aeroporto, mas em vez de levar a esposa para a casa de campo, onde eles moravam, ele levou a Marina para uma pousada velha. Era tão velha que quando sentava na cama o colchão afundava. Ali ele disse para ela: "Tenho que te contar uma coisa. Eu vendi a casa." Na hora, a Marina ficou assustada e perguntou: "Que casa?" Porque eles tinham várias. O Klaus tinha vendido a casa de campo onde eles moravam. Ele vendeu sem perguntar nada para ela? E as roupas dela? Tudo dela que estava na casa? O Klaus guardou tudo em caixas, levou para uma garagem. A Marina não queria ficar naquele lugar e perguntou: "Então vamos para casa da cidade? Vamos ficar lá então? Para que você me trouxe aqui? Eu vou ficar lá. Esse lugar aqui é muito ruim." A pousada, né? Ela quis dizer. O Klaus só falou: "Descansa, você acabou de chegar de viagem, amanhã a gente resolve isso." Ele saiu da pousada e trancou a porta dela. Ele deixou a Marina trancada nesse lugar velho e foi embora. Ela não entendeu, porque até ali, apesar do relacionamento não ter conversa, não ter sexo, ele era gentil com ela. Ele era desses que fala "eu te amo" todos os dias, durante o café da manhã, à noite. O Klaus fazia altas declarações de amor, principalmente na frente de outras pessoas. Bom, ela chorou a noite inteira, só parou às 10 horas da manhã do dia seguinte, quando o Klaus foi buscá-la. Gente, eu não vou entrar aqui muitos nos detalhes financeiros, porque tem muita coisa ainda para rolar nessa história. Coisas monstruosas. Mas nesse momento, ele precisava da assinatura dela para concretizar a venda dessa casa de campo. E ela disse que só assinava com advogado. Aí a Marina descobriu que esse documento que ele queria que ela assinasse era uma carta abrindo mão de todos os bens deles. Ela não assinou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ele deu um documento para Marina assinar, falando que esse documento era a assinatura da venda da casa de campo que eles moravam. Mas ela não assinou, procurou um advogado para ler aquele documento melhor, para entender o que tinha ali. E, na verdade, o que aquele documento dizia não era a venda da casa de campo, e sim um documento que, se ela assinasse, ela estava autorizando ele a mexer em todos os bens deles, no caso, a vender esses bens. A partir desse momento, as coisas vão desandar de uma maneira, fica até difícil da gente entender que homem é esse. Bom, depois disso eles foram para Polônia. Ele estava interessado em comprar um apartamento lá, foi visitar o imóvel e a Marina foi junto. Ele disse assim: "Vamos lá comigo, se você gostar, eu fecho o negócio." Ela topou. Não estava tudo bem entre eles. Ela estava se perguntando assim: quem é esse homem que eu casei? Eu estou dormindo com o inimigo? O que está acontecendo? Mas ela foi para a Polônia mesmo assim. Chegando lá, ele falou para ela que tinha esquecido uns documentos para compra e ia precisar voltar para a Alemanha para buscar. Aí o Klaus falou para Marina ficar lá descansando, que ele ia voltar rapidinho. Ela ficou nesse apartamento que eles estavam vendo para comprar. Era um apartamento mobiliado. A Marina achou aquilo uma loucura, né? Dele sair da Polônia e voltar para a Alemanha de madrugada. Mas tudo bem, acabou aceitando, já era 3 horas da manhã e ela foi dormir. Horas depois, quando acordou, já de manhã, a Marina percebeu que o celular dela não funcionava. Outro país, né? Sei lá. Ela esperou, mas o Klaus não voltou. Ele desapareceu. A Marina achou que tinha acontecido um acidente, uma coisa grave. Ela ligou para a polícia e escutou uma frase que foi como levar um tiro no peito. Depois de procurar toda a região, em hospitais, estradas, o policial disse: "Seu marido desapareceu porque ele quis." O policial disse isso aí que vocês escutaram. Seu marido desapareceu porque quis. A frase ficou martelando na cabeça da Marina, uma punhalada muito forte. Ela estava ali num outro país. Ela não fala polonês. Sozinha, sem dinheiro. E embora como? Ela só conseguiu voltar para a Alemanha com a ajuda do consulado brasileiro. Eles mandaram uma pessoa para ajudá-la, mas isso já tinha 1 mês que ela estava na Polônia. Se lá no começo ela estava deprimida, quando o casamento deu sinal de que tinha coisa errada, vocês conseguem imaginar como é que estava a cabeça dela agora? Abandonada em outro país, pelo marido, sem ter para onde correr, porque nem família ela tinha mais. Sensação de solidão total, de estar sozinha no mundo. E isso é pesado demais.
Eu acho que eu não comentei, mas nesse ponto aqui da história, a Marina trabalhava numa das concessionárias do Klaus. Na real, essas duas lojas eram dele e do pai dele. Ela trabalhava diretamente com o pai. Daí, quando ela voltou para a Alemanha, ela foi trabalhar e o Klaus apareceu lá na loja. Quando ela viu que o marido estava lá, ela se jogou na frente do carro dele. Eu não perguntei para ela por que isso tudo, porque ela podia ter machucado, mas deve ser porque ele não queria falar com ela, só pode. Depois disso, eles conversaram. Sabe qual é a explicação para ter abandonado a esposa assim? Não sei vocês, mas não me convenceu. Ele disse que estava usando drogas sintéticas, falou que estava frequentando raves. Ele falou assim: eu conheci uma galera muito cabeça, muito massa, a gente tá indo numas festas legais. Eu te deixei na Polônia pra poder ir num festival na Hungria. Ué, então era tudo planejado? Não é estranho? O final dessa conversa é que ele queria continuar casado com ela. Ele não queria terminar e ela também não. A Marina me falou assim: onde tá a minha dignidade? Fui largada. Eu queria falar pra ele sumir, mas eu não consegui. Aqui a gente vê que ela não tá nada bem. A Marina começou a perder o cabelo. Abriu um buraco na cabeça dela. Ela achou que era nervoso, que dali a pouco ia crescer de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Ela foi perdendo mais e mais cabelo. Daí pra frente, foi só ladeira abaixo. Ele sumia o tempo todo. Ele ficava 3 meses fora, 5 meses fora. A Marina precisou fazer uma cirurgia nas costas e foi sozinha pro hospital. Voltou sozinha. Fez tudo sozinha. Pois quando ela estava se recuperando na cama, o Klaus apareceu. Mas não foi para cuidar dela, não. Ele apareceu no meio da madrugada e jogou ela no chão com um chute. Ela estava cheia de pontos nas costas, ainda da operação. Teve um outro dia que ele tentou jogar a Marina pela janela. Para se proteger, ela se jogou para um outro lado, e nesse outro lado tinha uma escada. Ela desceu rolando, e o Klaus? Bom, ele passou na escada por ela, arrebentada no chão, e foi embora. A coisa piora quando a Marina descobre que ele vendeu o apartamento que ela estava morando. Como ele vendeu? O Klaus falsificou a assinatura dela. Quando descobriu, a Marina surtou. Mas ela surtou de uma maneira que foi parar num hospital psiquiátrico. O Klaus internou a Marina no manicômio. Eu penso que não foi só por causa dessa assinatura que ela surtou, não. Eu acho que essa crise foi um acúmulo de tudo que ela estava vivendo. Tudo acumulado, formando pressão ali dentro. E uma hora ela ia estourar. E estourou quando ela descobriu que não tinha casa mais. Pelo menos não a que ela estava morando. A Marina me disse uma coisa curiosa aqui. Ela me falou que na Alemanha, a partir da hora que você entra no hospital psiquiátrico, você fica marcada para sempre. Tipo assim, você nunca mais vai ser a pessoa que você era antes. Eu não falo nem pelas atrocidades que a gente sabe que existem nesses lugares, mas a sua credibilidade acaba. É um selo que vai junto com você para sempre, como se tivesse sido presa por algum crime. Porque se vai alugar um imóvel ou arrumar um emprego, eles sabem que você já esteve no manicômio. Pois depois disso tudo que ela passou, ela ganhou mais essa estigma de mulher louca. Sem contar nas questões mentais mesmo. Marina foi diagnosticada com depressão, crise de pânico e anorexia. Ela chegou a pesar 40 quilos. E não para por aí não. Um tempo depois, quando a Marina já tinha saído aí desse centro psiquiátrico, o Klaus levou ela até um apartamento que ele tinha acabado de comprar. Eles foram de carro, só os dois até lá para ela conhecer. Esse lugar era distante da cidade. Quando chegou, era tipo um condomínio abandonado. Os prédios velhos, cheio de mato. Ela achou estranho, mas pensou, ele deve ter comprado para reformar. O apartamento ficava no 3º andar. Eles subiram as escadas e entraram. Isso era umas 4 horas da tarde. O apartamento parecia um filme de terror. Todo sujo, escuro, era muito velho. Não tinha ninguém no prédio, ou seja, não tinham vizinhos. Lá dentro eram 2 quartos e não tinham móveis. Só 2 cadeiras velhas, uma cafeteira e uma xícara de café suja na pia da cozinha. A Marina estava horrorizada com aquilo e foi andando pela casa e perguntando: pra que você quer comprar isso? Você quer reformar? Essa casa tá muito velha. Ele não respondeu. E sabe por quê? Porque ele já não estava mais lá. Enquanto ela andava pelos quartos, Klaus trancou a esposa dentro do apartamento. De novo.
Só que dessa vez era pior, porque ela estava no meio do nada e nem sinal de celular tinha. Não adiantava gritar, chamar vizinho, não tinha ninguém ali perto. Ela até pensou em pular pela janela, mas era alto, terceiro andar, ela podia se arrebentar lá embaixo. O que ela fez? Acho que a única coisa que dava para de fato ser feita, depois de umas 3 horas, ela ligou na emergência. E para ligar na emergência a gente não precisa de sinal, né? A polícia chegou lá com a ambulância, arrebentou a porta e perguntou o que tinha acontecido. Ele bateu na senhora? Não. Ele torturou a senhora? Não. A polícia perguntou isso e ela respondeu que não. Aí não fizeram mais nada. O pessoal da ambulância levou a Marina até o hospital. Aqui vai começar uma nova fase na vida da Marina. No dia seguinte, a Marina foi liberada do hospital, mas não tinha para onde ir. As únicas amigas que ela tinha estavam em outro país, não tinham o que fazer. Era uma sensação de solidão total. A Marina registrou a queixa, mas ela disse que os policiais não deram a mínima para ela, os mais velhos que estavam lá. Ela falou assim para mim: ali eu era uma pessoa nitidamente doente, imigrante, com histórico de hospital psiquiátrico contra um alemão rico. Você acha que eles vão estar do lado de quem? A sorte é que tinha uns policiais mais novos lá que ajudaram ela. A Marina foi levada para um abrigo. Esse abrigo ficava em outra cidade. Não era a mesma cidade que o Klaus morava. A fachada do lugar era bem discreta. Era um portão verde e tinha uma placa que indicava um salão de beleza, mas na verdade era um abrigo de recuperação de mulheres vítimas de violência doméstica. Já na porta acolheram a Marina. Lá tinham outras mulheres, claro, né, outras vítimas de violência, e também tinha as advogadas desse abrigo. Uma das advogadas era a Brigitte. A Brigitte recebeu a Marina com um abraço. Parece tão pouco, né? Mas esse abraço deu tanta vida para ela. Já de cara, a Brigitte falou: esse abrigo é do governo. A partir de agora, você vai ter uma nova identidade. Um nome novo, um sobrenome novo e, com o tempo, uma história nova. A Brigitte pediu o celular da Marina, guardou o aparelho e jogou o chip fora. É importante essa informação aqui. A Brigitte guardou o aparelho da Marina e jogou o chip fora. Ali realmente começou uma vida nova para Marina. Ela encontrou nesse abrigo mulheres que tinham histórias parecidas com a dela. Ela foi ouvida, foi abraçada, foi acolhida. E quando a gente está bem com a gente mesmo, com a nossa vida, quando a gente está grato com o que a gente faz, a gente joga isso para o mundo. E foi isso que a Marina fez. Enquanto ela curava as feridas dela lá dentro desse abrigo, ela foi ajudando as outras mulheres a curarem as feridas delas também. Lá nesse abrigo tinham mulheres de vários países, muitas não falavam alemão. Como a Marina falava, ela acompanhava essas mulheres em consultas médicas, no mercado, ajudava em coisas assim do cotidiano. Porque elas tinham liberdade de sair do abrigo. O lugar não era uma prisão. Tinha as advogadas que iam lá alguns dias por semana e na maior parte do tempo essas mulheres vítimas de violência ficavam sozinhas na casa. A única regra é que elas não podiam sair sozinhas e, claro, não podiam levar ninguém lá para dentro. A Marina estava muito feliz. Aqui parece que a nossa história está chegando ao fim. Mas não. Esse homem ainda vai voltar. Esse abrigo acolhia as vítimas de violência, mas era por um período de 3 meses. Só em caso de exceções é que as vítimas podiam ficar mais. No caso da Marina, o tempo foi passando e ela não tinha para onde ir. Ela tentava alugar apartamento, mas era muito difícil por causa da situação da guerra. Eu já disse isso em outros episódios. Alugar imóveis aqui na Europa está muito complicado porque tem muitos ucranianos em todo lugar. Eu acho que, na verdade, tem muitos imigrantes, de toda forma, em todo lugar. Aí, por causa disso, ela foi continuando lá no abrigo. Tinha até uma regalia. A Marina pegou o celular dela de volta, mas agora com um chip novo. Só que, em vez de estar bem, a tristeza dela bateu outra vez. Porque ela criava laços com as mulheres, criava uma amizade. E depois de um tempo, essas mulheres vítimas iam embora. Voltava para o país delas, para a família delas. E a Marina não. Porque não tinha para onde ir. Nessa época, gente, a Marina já não tinha cabelo. Estava engordando. Ela passou de anoréxica para obesa. E para complicar, ela perdeu os dentes.
Eu não sei se foram todos, porque eu achei tão dolorido perguntar isso para ela, mas ela me disse que os dentes foram caindo, igual acontece com criança. Sabe quando a gengiva fica mole, você põe a mão no dente e puxa e ele sai? Pois ela me falou que os dela estavam nessa situação. Bom, aí ela foi tocando a vida lá dentro do abrigo, até quem aparecer? Isso mesmo, o Klaus. A Marina estava numa papelaria lá perto do abrigo quando ele chegou e disse: Eu sei onde você está. E mostrou para ela o endereço no celular. Eu sei que você está nesse abrigo. A Marina saiu correndo e entrou no café. O Klaus sumiu. Ela estava aterrorizada. Uns dias depois ela precisou ir para o hospital colocar um dreno no seio e a Brigitte costumava acompanhar as meninas, mas esse dia a advogada não pôde, pois quando saiu do hospital, o Klaus estava no carro, estacionado na porta, e mandou ela entrar e falou assim: Entra aqui, que eu vou te levar pro abrigo. Aí vocês me perguntam, como que ele sabia que ela estava no hospital? Como ele sabia do abrigo? A Marina acha que ele consegue monitorar o celular dela. Lembra que ela ficou com o mesmo aparelho? Só trocou o chip? Pois é, ela acha que ele tem acesso às informações dela. Eu não sei se isso é possível, apesar que ele é engenheiro de software. Não sei se daria para ele saber, mas enfim, nesse dia, depois do hospital, ele levou a Marina para o abrigo. E mais, ele começou a ir no abrigo todo fim de semana. Ele levava água para ela, porque ela costumava comprar água no mercado ao lado. Mas como ela tinha feito esse procedimento no seio, ela não conseguia carregar o galão. Então, quero dizer, ele foi ali se aproximando novamente. Ele estava todo bonzinho, muito gentil, se mostrou uma pessoa boa, aquela que dizia eu te amo todos os dias, voltou a ser aquele Klaus lá do começo. Olha a confusão mental que esses caras causam na cabeça das mulheres. Nisso, a Marina conseguiu um apartamento. Finalmente. Era um lugar pequeno, tipo estúdio. Ficava no quarto andar de um prédio sem elevador. Mas assim, é para ela recomeçar a vida. Ela tinha uma espécie de seguro-desemprego, então ela já tinha uma graninha para manter ela ali por um tempo. Só que não tem dinheiro sobrando. Então, como comprar móveis e essas coisas? Vocês lembram que lá atrás, quando o Klaus vendeu a casa de campo deles, ele guardou tudo numa garagem? Que ele colocou as roupas dela em caixas? Pois é, ela pediu para ele essas coisas para mobiliar a casa dela. Ele concordou. Daí, no dia lá, o Klaus pediu para a Marina ir até a estação de trem, encontrar com ele, e daí eles iam juntos até esse depósito para escolher as coisas que ela ia querer ficar. A Marina ainda estava no abrigo nessa época. Ela escreveu uma carta para Brigitte assim: Tô indo buscar minhas coisas para mobiliar o apartamento junto com meu marido. Se eu não voltar até meio-dia, chama a polícia. E deu lá o endereço do lugar que ela estava indo. Gente do céu, isso parece cena de filme de terror, né? A Marina estava tão contente que ia ter as coisas dela de volta. Pelo que ela me falou, ela é bem vaidosa, gosta de vestir bem, de se arrumar. A Marina estava super empolgada em recomeçar a vida, empolgada sim, muito melhor que nos últimos anos. Ela se encontrou com o Klaus na estação. Ela escolheu o que ela queria e ele arrumou um caminhão para levar as coisas para casa dela. Arrumou uns caras para carregar os móveis para cima, a Marina que pagou esses homens, mesmo ele tendo quase 10 imóveis. Pois foi ela, com o dinheirinho dela, que pagou. Nisso, o Klaus sumiu de novo. Só que aí aconteceu uma coisa mas muito estranha. Ele mandou para ela umas fotos dele pelado, com correntes. Essas fotos foram tiradas numa garagem, um lugar bem feio. Tem até uma bunda cheia de marcas, tipo marcas de quem apanhou. Eu tenho essas fotos e eu vou colocar para vocês no Instagram. Elas são estranhas, viu? Pois bem, quando a Marina viu essas fotos, o que ela pensou? Sequestraram meu marido. Amarraram ele e estão me mandando essas fotos para pedir um resgate. E ela correu para a polícia. O policial fez umas ligações e voltou para falar com ela. Minha senhora, isso daqui não é um sequestro. Isso daqui é BDSM. Vocês sabem o que é BDSM? Eu explico. BDSM é um acrônico para bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo. Se for para a gente simplificar, isso significa sadomasoquismo. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? O Klaus era adepto de sadomasoquismo, pois tinha mais essa para Marina engolir a seco.
Que marido é esse que ela só foi conhecer anos depois, ou melhor, mais de uma década depois de casar? E por que esse homem mandou essas imagens para ela? Um tipo de sadismo? Para deixar a Marina ainda mais perturbada? Terror psicológico. Se era a intenção, ele conseguiu. Se a Marina já estava debilitada com tudo que tinha acontecido na vida dela, a situação agora piorou. E para complicar, ela caiu na rua e machucou a perna. Ela achou que não era nada, só uma dor boba, e não foi ao médico. No dia seguinte, quando acordou com a perna roxa e inchada, não teve jeito. Foi de ambulância para o hospital e descobriu que tinha quebrado a perna, só que como ela não foi ao médico rápido, a perna calcificou errado e por causa disso, ela morre de dor e não consegue andar direito. Então, qual que é a situação dela hoje? Ela continua morando nesse apartamento pequeno, no quarto andar. Ela sai de casa raramente, porque dói muito a perna, descer e subir escada. Ela tá obesa. Vocês lembram que ela era anoréxica? Pois ela passou da condição de anorexia para obesidade. Ela só sai de casa para ir ao mercado quando consegue. Ela só coloca lixo para fora quando sai. Então ela me falou que tem muito lixo acumulado lá no apartamento dela. Ela fica o dia inteiro deitada. Como ela engordou muito, ela não tem roupa. Tudo que ela tem é muito velho, rasgado, cheio de buracos. Ela não tem cabelo. A Marina não tem dentes. Lá no comecinho desse episódio, eu falei pra vocês que eu gosto de conversar com as pessoas de vídeo, né? Pois bem, agora vocês conseguem entender por que ela não aceitou a minha ligação? Porque ela tem vergonha da pessoa que ela se tornou. Ela me disse que não olha no espelho, porque não tem coragem. Eu sei, essa história é muito pesada, porque são anos sofrendo diversos tipos de violência. Como eu disse para vocês, foram 5 horas de conversa, porque em muitos momentos ela misturava passado e presente, e aí ficou um pouco difícil de eu montar uma linha cronológica dos acontecimentos. Eu até liguei para minha prima, que é psicóloga, para entender isso. E a Marcela, que é essa minha prima, ela me disse que é muito comum uma pessoa que tem vários traumas esquecer o que aconteceu com ela e, às vezes, até omitir, porque a mente prefere apagar do que ter que realmente lembrar uma coisa que machuca muito. Então eu senti em muitos momentos da fala dela que existia uma confusão nos pensamentos. Teve uma hora, por exemplo, que ela falou em pedofilia. Ela disse que o Klaus era pedófilo. Depois que a gente desligou a ligação, eu pedi para ela explicar de novo como que ela descobriu. Aí ela me mandou essas mensagens e eu vou ler aqui para vocês. Boa tarde, Priscila. Com exatamente 1 ano de casado, eu encontro o então marido assistindo pornografia. Foi um impacto para mim, mas ele ficou, tenho a impressão que ainda fixado nas imagens, não demonstrou vergonha ou outro tipo de sentimento. Ironicamente disse que era para apimentar nossa relação sexual, mas que relação se era tudo muito ruim, a ponto de eu mesma ter que pedir para não ter mais, caso ele não fosse procurar ajuda com um profissional. Então ele se ajoelhava, chorava e prometia ir. Nunca foi. Certa vez, quando eu já havia saído do abrigo, ele me abordou, como sempre fazia, estava totalmente destruído, cabelos literalmente em pé, como um mendigo, e nessa abordagem ele chorou e disse: eu não posso ficar perto de menores. Respirei fundo naquele instante e pensei, agora eu tenho uma chance de ouvir coisas pesadas dele, ou ele estaria fazendo mais teatro. Então eu arrisquei e disse, você sabe que não pode chegar perto de crianças, não é? E ele respondeu que sim. Segui e disse, sabe que os vizinhos souberam que você não pode chegar perto de crianças? O que pode lhe acontecer? Ele, chorando em desespero, respondeu que sabia sim, mas que era mais forte que ele. Em uma ligação para uma terapeuta que mora em Berlim, a mesma perguntou para ele, tem condições de ficar 1 ano internado em tratamento? Embora quero deixar claro que apenas para essa análise, posso lhe dizer que o senhor já quebrou, rompeu todos os vínculos. Onde o senhor se encontra, não tem mais como voltar. Ouvi isso dessa terapeuta e meses depois de uma outra em um consultório. A mesma análise. Ele chegava com peças infantis em casa, meias, vestidos, roupas de crianças. Isso somente percebi quando saí do abrigo. Ele não era o dono do crime perfeito, mas porque não existe crime perfeito. Sim, meu marido na época confessou problemas com crianças, mas dentro das sujeiras dele, não fica só com crianças não. Ele rompeu com tudo. Ele mesmo disse que não teria coragem de contar para um profissional tudo o que ele fazia e gostava. Ele sabia que era errado, mas como foi dito por 2 terapeutas, onde você chegou, sem chance de voltar.
Pois é, agora vocês entenderam por que eu não coloquei esse lance de pedofilia no decorrer da história? É tudo muito confuso e eu não consegui juntar essa pecinha. Como eu disse, na hora que ela descreve a história dela, não existe uma ordem cronológica de começo, meio e fim. Ela vai jogando as pecinhas e eu fui juntando para poder contar a história para vocês. Então, essa parte mesmo da pedofilia, eu não consegui juntar na história dela. Mas, pelo que ela contou, ele também era pedófilo. O Klaus desapareceu. Ele não dá notícias desde então, de dezembro de 2021. Por que a Marina quis compartilhar a história dela aqui? Porque ela precisa de ajuda. E essa ajuda, gente, não é uma coisa de outro mundo, não. Vamos pensar aqui. Ela está totalmente sozinha. Num país frio, com dificuldades de se locomover, não consegue se olhar no espelho, quero dizer, a autoestima está lá embaixo, totalmente destruída por dentro e por fora. Deu para entender que qualquer ajuda que é bem-vinda? Uma conversa, um pouco de atenção, uma palavra amiga, às vezes ela só precisa de alguém para escutá-la, para dizer bom dia. E claro, ela também precisa de um psicólogo, porque eu realmente acredito que o nosso corpo físico só reage se o nosso corpo emocional estiver bem. Ela precisa de dentista sim, de um acompanhamento alimentar, de uma peruca, de até uma faxina na casa dela. Mas antes de tudo, ela precisa se reerguer. E para isso, a gente não precisa estar perto. Então, se alguém sente que pode dar uma ajuda para ela, que pode dar uma atenção, qualquer coisa que possa ajudar ela, entra em contato comigo. O nosso WhatsApp está aqui na descrição. Quem sabe, daqui a um tempo, eu não trago um desfecho positivo para essa história. Essa é a história da Marina. Na semana que vem vai ter Doutora da Faxina aqui no podcast. A gente conta a história da Patrícia e como ela deixou a carreira de dentista no Brasil depois de ter se formado pela USP para virar faxineira nos Estados Unidos. Eu conto toda a trajetória dela na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.